Leia a Bíblia toda em um ano. Hoje nós estamos no dia 98 da nossa leitura. Hoje vamos iniciar um novo livro das Escrituras Sagradas. A Bíblia ela é composta de 66 livros. É um conjunto, de 66 livros. Nós já lemos uma parte, desses 66 livros. E hoje vamos iniciar um novo livro. E é uma carta que o apóstolo Paulo ele escreveu aos irmãos que estavam situados, na igreja ali de Corinto. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a gente em Corinto, primeira carta aos Coríntios. A gente vai ver que nós temos duas cartas aos Coríntios registradas no cano, mas houve mais cartas que, por algum motivo, não está aqui e não foi registrada, deixada no cano, mas a gente vai compreender isso na medida que a gente lê. Bom dia, Neuza, seja bem-vinda aqui à leitura diária. A Neuza é uma das que vem nos acompanhando diariamente na leitura. Então, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos iniciar, então, hoje, essa carta de Paulo aos Coríntios. Acompanha, versículo 1. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes. Isso, versículo 1. Versículo 2. A igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus, vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe dê graça e paz. Só nesses 3 versículos, quanto ensinamento tem para que você e eu nós possamos meditar que somos totalmente dependentes e chamados para ser santo, quais são os papéis nossos, de quem é a igreja, e Paulo então está junto com o irmão Sóstenes escrevendo essa carta para eles. Então, toda carta geralmente tem o mesmo formato. A gente vai ler, Paulo ele é o maior escritor do maior número de cartas escritas na aliança de Jesus, na nova aliança, a de Jesus Cristo, que a gente chama de Novo Testamento. Versículo 4, Paulo então, ele começa primeiro com as saudações, e agora ele vai dar os seus agradecimentos a Deus. Versículo 4 de capítulo 1 de 1 Coríntios, ele vai falar: sempre agradeço a Deus por vocês e pela graça que lhes tem dado em Cristo Jesus. Versículo 5. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo o entendimento. Versículo 6. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta enquanto espera ansiosamente pela vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Deus é fiel e ele os convidou a ter comunhão com o nosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E é interessante você e eu entendermos,
Porque muitas vezes nós compreendemos aquilo que a gente quer dentro das Escrituras. Mas Paulo, ele está reafirmando, ele está trazendo essa carta aos irmãos de Coríntios por todo o problema que a igreja está passando, mas ele está agradecendo a Deus porque a igreja instituída ali é uma obra divina do Senhor. Né? Que muitos ali, né, que estão reunidos, estão chamados pela obra de Deus. Né? É como a gente colocasse todo mundo num balaio e dissesse que a igreja está toda condenada ali em Corinto. Isso não é uma verdade, segundo o que Paulo está escrevendo, para que nós possamos compreender isso. Mas ele vai realmente trazer na carta ensinamentos para que a igreja pudesse ter a verdadeira compreensão. Né? Olha que interessante, você que está acompanhando diariamente, olha que interessante o link que a gente pode fazer com Moisés, da última leitura, do último livro que nós lemos, que é Deuteronômio, que também Moisés está instruindo o povo. Né? Através, lógico, de Deus, Moisés sendo usado para instruir o povo, né? Ali no deserto. E Paulo, nessa mesma correlação, usado pelo poder do Espírito Santo, ele está agora trazendo aos irmãos da igreja de Corinto, né, para que eles sejam instruídos a manter firme na igreja. Então, está tendo problemas na igreja, e no versículo 10 a gente vai ver as divisões, que estão havendo divisões, né, grupinhos. E a gente vai compreender isso no versículo 10 em diante. Irmãos, ele suplico-lhes, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham um fim às divisões entre vocês. Antes, tenha o mesmo parecer unidos em pensamento e propósito. Versículo 11. Pois alguns membros da família de Cloé me informaram os desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem: eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam: eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, versículo 16. Também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com as palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Então, a gente vê aqui, né, alguns problemas que chegaram até ele sobre divisões dentro da igreja. Porque havia os grupinhos. De novo, liderança, né? Pessoas que querem acabando, né, ser servido. A gente acabou de falar isso também numa mensagem aqui. E aí, então, Paulo vai agora, no versículo 18, falar da sabedoria de Deus. Né? Ele fala: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós, estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Como dizem as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. O fato é que realmente é loucura. Deus
em forma humana, se esvazia, serve, morre no madeiro, ele se entrega, morre no madeiro, calado. E ele ressuscita ao terceiro dia. Essa mensagem é loucura para aqueles sábios, os inteligentes. Bom dia, Edinalva. Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui junto conosco, nos acompanhando. Versículo 20. Diante disso que ele está dizendo, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores desta era? Deus fez sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Versículo 22. Pois os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeu como gentil, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Versículo 26. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios, e os olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados, pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e a usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justo diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Versículo 31. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser se orgulhar-se, orgulhe somente no Senhor. E assim encerra o capítulo 1, né? Olha a sabedoria de Deus, olha, né, Paulo, instruído pelo Espírito Santo, trazendo esse ensinamento para eles compreenderem o que estava acontecendo lá. O porquê nós fomos chamados, o porquê o pequeno, né, os humilhados serão exaltados, para a glória do Senhor. Por isso que é a loucura, né? Por isso que Deus se fez pobre, para que nós tornássemos ricos. Por isso que Deus venceu a morte, para que você e eu nós tenhamos vida e vida em abundância. Capítulo 2, versículo 1, a mensagem de sabedoria de Paulo. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes e nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Versículo 2. Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e estatutos, me firmei no poder do Espírito. Versículo 5. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus.
No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus. Seu plano, antes secreto e oculto, embora ele tenha elaborado para a nossa glória, antes do começo do mundo. Os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois, se a houvesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. É a isso que a Escritura se refere quando dizem: olho nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conheceu os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conhecemos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado, gratuitamente. Versículo 13. Quando lhes dissemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas a palavra que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhes parecem loucura e eles não conseguem entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Uau! Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quanta mensagem, né, de sabedoria de Paulo. A gente poderia se deleitar aqui no capítulo 2 inteiro. Quanto é a relação íntima entre você e Deus, o Espírito, né, Santo. Capítulo 3, versículo 1. Paulo e o Apolo, servo de Cristo. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo ou fosse criancinha em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimentos sólidos, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Como assim, Paulo? Ele vai falar, têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana? E quem vive como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Versículo 5. Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer.
Quem planta e quem rega trabalha para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aquele que constrói sobre esse alicerce pode usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela se queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo. Mas será salvo, como alguém que é resgatado do meio do fogo. Vocês não entendam que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo. De novo, Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo. E vocês são esse templo. Versículo 18. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensam que é sábio, conforme os padrões desta era, deve se tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, como dizem as Escrituras. Ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia dele. E também o Senhor conhece os pensamentos do sábio. Sabe que nada valem. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Quantas palavras nos ensina, capítulo 3, novamente, né? O quanto Paulo está instruindo, o quanto Paulo está trazendo essa palavra para a igreja, né? A correlação que nós vimos em Deuteronômio, o quanto Deus vem através do seu Espírito instruindo Moisés ao povo no deserto, o quanto Paulo tem instruído a gente aqui, que podemos aplicar na igreja do nosso dia a dia. Acompanhe comigo o último capítulo, capítulo 4 da leitura de hoje. O relacionamento de Paulo com os coríntios. Capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem a minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa. Mas se isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem me avalia e decidirá. 5. Versículo 5. Portanto, não julgue ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas.
então Deus dará a cada um a devida aprovação. Versículo 6, irmãos, usem a mim mesmo e o Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa do outro. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? Se tudo o que temos vem de Deus, por que nós orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Vocês consideram que já têm tudo de que precisam. Pensam que já são ricos e até já começaram a reinar sem nós. Gostaria de que, de fato, já estivesse reinando, pois então eu reinaria com vocês. Versículo 9. Por vezes, me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até agora, passamos fome e sede, e não temos roupas necessárias para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa. Somos pacientes com quem nos maltrata. Responda-nos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento, temos sido tratados como a escória do mundo, como lixo de todos. Não escrevo essas coisas para envergonhá-los, mas para diverti-los como os meus filhos amados. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei o seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhe anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Versículo 17. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado, e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar aonde eu vou. Versículo 18. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não irei mais visitá-lo. Mas eu irei, e logo, se o Senhor permitir. E então verei a esses arrogantes apenas fazem discursos pretensiosos, ou se tem de fato o poder de Deus. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O que vocês escolhem? Devo ir com a vara para castigá-lo? Ou com amor e espírito de mansidão? Que linda essas palavras, né, de instrução. É até difícil de compreender quantas lições Paulo, em 4 capítulos, aos irmãos de Corinto, o quanto nós podemos aplicar em nossas vidas. O quanto eu e você devemos meditar nas palavras, né, inspiradas pelo Espírito de Deus, através desse irmão, esse apóstolo, esse mártir, que entendeu, que se encheu, como Moisés, né, estava ali
instruindo, o quanto esse irmão nos instrui com essa carta para nós hoje, que estamos tendo o privilégio de ler as Escrituras Sagradas de hoje. Espero que essas palavras tenham sido bênção na tua vida, como tem sido para mim. Espero que essas leituras diárias te enriqueçam desses 98 dias de leitura. Vamos orar então e agradecer a Deus por tanta bênção. Que as palavras de Deus nos ajudem a como saber viver de forma sábia através do teu Espírito. Querido Deus, grandioso és o Senhor, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra e tudo que nela há, Criador dos seus filhos, dessa obra que o Senhor viu que era muito boa, Criador da sua imagem e semelhança que somos nós. Ajude-nos, Senhor, pelo teu poder, pelo poder do teu Espírito, nós conseguimos entender a nossa verdadeira identidade. Enche-nos, Pai, do teu Espírito, que o fruto do Senhor habite em nós para ser derramados naqueles que ainda não te conhecem, para a glória do Senhor. Faça com que os humildes sejam exaltados. Faça com que os sábios entendam a verdadeira sabedoria vinda do Senhor. Ajude-nos a colocarmos os nossos pés, a sermos humildes e entendermos quão dependente nós somos de Ti. Te agradecemos imensamente pelas palavras do Senhor, que são ricas, que são valiosas, que jamais desaparecerão. Ajude, Pai, a cada um a entender a preciosidade do valor que devemos dar, da prioridade que devemos dar em buscá-lo, Senhor. Obrigado porque a fé vem através da sua palavra, da palavra que nós ouvimos todos os dias. Nos fortifique, Pai, nos dê força para seguirmos todos os dias aqui. Te agradecemos por os 98 dias que o Senhor nos sustentou. Ajude que amanhã seja mais um dia e mais uma oportunidade de continuarmos a ler as suas sagradas Escrituras. Te agradecemos por termos a palavra conservada e escrita em nossa língua. Ajude-nos a ter cada vez mais compreensão e entender a sua verdade em nossas vidas. Nos diminua, Senhor, para que o Senhor cresça. Ajude a sermos verdadeiramente, Pai, discípulos de Jesus Cristo, a agirmos como tal. E se há algo bom em nós, glória ao Senhor. E se há algo ruim em nós, por favor, nos purifique, para que a santidade habite em nós, para que nós continuamos enraigados em Cristo Jesus, no corpo santo, puro, perfeito. E tudo isso vem de Ti. Abençoe a cada irmão aqui, Pai, que vai estar lendo, que vai estar acompanhando. Dê forças a cada um. Abençoe a vida de cada um, Pai. Supre as necessidades de cada um. Que haja entendimento na vida de cada um. Que cada um possa buscar o Senhor em primeiro lugar em suas vidas. E que nós possamos estar unidos no mesmo Espírito. O Espírito que é brando, que é amável, que nos faz produzir frutos. Nos afaste de todo o mal, Senhor. Nos proteja e nos guarde, nos livre no dia de hoje. Te agradecemos pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá, pela noite de sono,
pela roupa que vestimos, pelo trabalho, pelo estudo, por tantas bênçãos que o Senhor nos derrama. E que possamos ser generosos com aqueles que não têm, principalmente aqueles que têm fome de Ti, da Sua palavra. No nome de Jesus, que nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Jesus continue abençoando e te dá sabedoria, meu querido irmão. Obrigado, Neuza. Obrigado, Edna. Obrigado a todos que aqui estão. Isso nos ajuda, né? Nos incentiva a estarmos juntos na leitura. De fato, é árduo, né? Mas quando nós entendemos que isso deve estar em primeiro lugar de nossas vidas e nós confiamos, né, em Deus, Ele há de nos ajudar, né, a estarmos aqui. Glória a Deus. E continue orando, né, uns pelos outros, por mim, para nós continuarmos aqui juntos nessa leitura. E se Deus assim permitir, amanhã continuaremos a ler essa carta tão maravilhosa, tão aplicável, né, para os dias de hoje, o quanto nós devemos meditar nas palavras de hoje. E assim nós continuaremos no dia 99, a ler o capítulo 5, 6 e 7, né, e 8, inclusive. Né. Nós vamos ler amanhã esses capítulos, se Deus assim permitir. Nós lemos nesses 98 dias alguns livros, como eu disse. E se você perdeu algum dia de leitura, inclusive os 5 primeiros livros, que é tão essencial para conseguirmos compreender, né, todas as escrituras, que é o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, a Gênese, o livramento, né, o poder de Deus sobre o povo judeu, que foi dado a lei, né, a instrução, né, em Números, Levítico e Deuteronômio. Então você pode acessar no link da descrição desse vídeo, você acessa esses 98 dias de leitura. E você quer, né, pegar o último dia da leitura do último livro, né, do Pentateuco, você clica aqui na tela no final e você é direcionado para lá. Como Neuza, como Edna, como alguns irmãos até aqui que não se manifesta, que fica aqui no oculto, que não há problema nenhum, você pode ser notificado de todos os vídeos que nós colocamos aqui quando você se inscrever nesse canal. Então vai aparecer uma imagem aqui no final da minha foto. Você pode clicar na imagem, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque toda vez que eu subir um novo vídeo, você então, né, tem a oportunidade de ser notificado. Talvez muitas vezes você, por algum motivo ou por alguma configuração, você, caso não tenha sido notificado, você pode tentar mandar uma mensagem, tentar te ajudar. Mas se Deus permitir, todos os dias aqui a gente tem colocado, né, um vídeo novo, não só da leitura, às vezes a gente tem colocado outros estudos aqui também. Por que não sermos servos fiéis, né? Fiéis. Por que não você e eu convidarmos novas pessoas a estarem aqui? E eu convido você a pensar hoje em uma pessoa, pelo menos uma pessoa nova, que você ama, que você gostaria de que ela pudesse ter contato com as escrituras diária e convidar ela ao nosso encontro. Então você pode copiar o link e mandar para essa pessoa. Aquelas pessoas ocultas que você nem sequer, você pode fazer o quê? Você pode curtir esse vídeo. Você pode deixar uma pergunta ou um comentário e o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante
e vai indicar para outras pessoas. Então isso é uma forma de você também, indiretamente, você propagar as Escrituras. Bom, que Deus te abençoe. Hoje foi um pouco longo, né? A gente passou mais ou menos 10 minutos a mais do que a média, né? Mas nós estamos aqui comprometidos com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que Ele te proteja e guarde, e se Ele assim permitir, continuaremos amanhã essa carta aos Coríntios e seguimos com a leitura para nós completarmos, né, um ano lendo esses 66 livros. Nos vemos amanhã, se Deus assim permitir, tá bom? Vou aguardar ansiosamente para estarmos aqui juntos, para continuar a ler essa carta aos Coríntios. Deus te abençoe, um ótimo dia, um dia cheio de bênção do Senhor.